Eu quero agradecer ao meu pai, Roberto Ruggiero, por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele fez pela arte espontânea brasileira nesse país. E quero agradecer também às pessoas que puderam gravar esses vídeos que vêm a seguir. Quero deixar aqui uma singela homenagem ao nosso Roberto Ruggiero, um profundo conhecedor, mas acima de tudo, um apaixonado pela arte do nosso povo. E uma das coisas mais marcantes para mim foi uma ocasião que nós encontramos e era durante um evento do Sebrae e que eu fui expulsa. E o Ruggiero me perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei para ele e ele fez uma carta a todos os órgãos do Sebrae dos diferentes estados brasileiros, dizendo que eles tinham que ter a humildade de saber quem eu era. Eu não pedi nada a ele, foi um ato assim, de generosidade, foi um ato de amizade, de carinho, e isso jamais eu vou esquecer. Eu até hoje sou grata por ele, por ter feito isso, e outras tantas ocasiões que estivemos juntos. Era uma personalidade para mim a ser eternamente lembrada. Eu conheci o Roberto por causa do artista Ranchinho, de quem ele gostava muito. Eu descobri umas obras do Ranchinho, gostei, e pesquisando descobri que fazia parte do acervo da Galeria Brasiliana. Então eu liguei para lá e foi a primeira vez que eu falei com o Roberto. Quando eu falei o nome Ranchinho, deu para sentir imediatamente um sorriso no outro lado da linha, né? Ele gostava muito do Ranchinho, era apaixonado por arte. E nós conversamos bastante sobre o Ranchinho, ele já me contou sobre o artista, e depois nos falamos mais. Um ano depois, mais ou menos, acho que mais ou menos um ano, eu recebi uma ligação dele, até que me surpreendeu, e me convidando para a abertura de uma grande exposição que aconteceu no Centro Cultural Correios, aqui no Rio de Janeiro, acho que em 2016, de arte popular, que se chamava Viva o Povo Brasileiro. E eu fui. Na abertura foi lá que eu encontrei o Roberto pela primeira vez, pessoalmente, e ele me recebeu muito bem, inclusive, para minha surpresa, ele fez comigo uma verdadeira visita guiada, percorrendo toda a exposição, me mostrando lá as peças, os artistas, me falando de cada artista. Foi logo um exemplo da sua grande generosidade, de que várias pessoas falam. Eu, Carlos Augusto Lira, em nome do Instituto Lira, agradecemos a Roberto Ruggiero pelas obras emblemáticas que conseguimos, através dele, enriquecer a nossa coleção. Ruggiero partiu antes que a crítica e os artistas tivessem assimilado completamente a importância dessa proposta que ele faz quando renomeia arte popular como arte espontânea. É uma verdadeira revolução no olhar, uma descolonização. É uma reflexão sobre o que é de fato a arte brasileira, moderna ou contemporânea. É um alerta de que artesanato e arte popular não são a mesma coisa. E vai mais longe ainda quando lembramos que as duas grandes vertentes do contemporâneo são justamente o conceitual e o espontâneo. E ele denuncia e rompe as barreiras de castas da arte atual, que virou um jogo de cartas marcadas, abrindo nossos olhos para uma arte legítima, que pode ser indígena, pode ser brute, pode ser de um operário do subúrbio do Rio de Janeiro, ou de uma lavadeira das margens do Jequitinhonha, mas é expressiva, é alegre, é leve, com vontade de viver. Que os próximos anos tragam ao Roberto Ruggiero o reconhecimento que ele merece, que a arte precisa. Roberto Ruggiero vai fazer muita falta no cenário artístico nacional, com a sua lucidez, coerência e defesa incondicional da arte espontânea brasileira. A sensibilidade, o entusiasmo e o trabalho de pessoas como o marchand Roberto Ruggiero, sem dúvida nenhuma, tiveram um impacto muito grande no momento que a gente vive hoje. A arte brasileira vem mudando, vem sendo melhor observada, vem sendo melhor compreendida, e nomes antes tidos como secundários, menos importantes, agora vêm obtendo visibilidade e reconhecimento. Eu me lembro do entusiasmo do Ruggiero por artistas como a Zica, como o Ranchinho, o Anselmo, Alcides, João Francisco e muitos outros. A sua passagem, sem dúvida nenhuma, deixa uma lacuna grande e que a gente só tem o conforto de saber
de que esse reconhecimento vai ficar para a história. Roberto vai deixar saudades, um grande amigo, um grande mestre, um professor para mim, um grande parceiro de trabalho principalmente, uma ética assim indiscutível, um conhecedor assim de muitas áreas, não pura e simplesmente da arte espontânea ou da arte brasileira, e que felizmente deixou muita coisa escrita, deixou história. Então ele não só vai nos marcar, mas com certeza ele está escrito também na história da arte brasileira. Conheci o Roberto Ruggiero no início dos anos 2000, inclusive o início da minha carreira, e sempre uma pessoa muito séria, muito comprometida, foi um grande incentivador, não só ao meu trabalho, mas a introdução na arte popular eu adquiri. Ele foi um grande mentor para mim e um cara que me incentivou a admirar a nossa arte popular brasileira, né? A valorizar. E isso que a gente está vendo hoje, a arte popular, a arte naif, devidamente valorizada, em constante crescimento, se deve muito a ele. Um grande conhecedor do que fazia, uma pessoa muito séria, batalhadora, comprometida, um conhecedor, uma grande figura do mercado de arte, e é assim que todos que conheceram, todos que o tiveram por perto vão carregar a imagem do Roberto. É uma grande perda, mas sem dúvida é uma figura com um carisma muito grande e que vai deixar saudades, não só para os amigos e família, mas para todo o mercado de arte. Roberto Ruggiero, amigo muito querido desde 1971, primeiro contato que nós fizemos, eu era pintor na época, e essa amizade se manteve durante 50 anos. Depois, como comerciante e como leiloeiro, o Roberto, como um especialista da pintura espontânea brasileira e da escultura, sempre nos informou, sempre nos deu dados a respeito de todos esses autores. Era um pesquisador incansável, um grande professor, uma grande figura que vai deixar muita saudade para todos nós. Um abraço à família, um abraço, Roberto, obrigado pela tua amizade. Roberto Ruggiero não foi apenas um marchand visionário, foi um homem movido pela paixão, com perfeito domínio do seu métier e capaz, portanto, de redefinir o que compreendemos como arte do Brasil. Roberto deixa um legado histórico e, sobretudo, um desafio para todos nós, para que prossigamos com a sua jornada imprescindível. Muito obrigado, Roberto. O Roberto Ruggiero restabelece a atenção do mercado de arte para a fundamental importância cultural da arte espontânea brasileira. Roberto Ruggiero e eu nos conhecemos quando ambos tínhamos 12 anos de idade na escola e nunca mais nos apartamos durante toda a vida. Ele teve uma imensa influência sobre meus anos de formação. Isso porque nos ligamos, ele intensamente, eu de maneira um pouquinho mais lateral e longínqua, a um grupo aqui de São Paulo, onde havia pessoas como Cláudio Vieira, Roberto Pivo, Antônio Fernando Franceschi, Décio Bar e tantos outros. Roberto Ruggiero poderia ser um historiador, se quisesse, poderia ser um sociólogo, se quisesse. Talvez tenha sido mesmo, efetivamente. E um poeta, principalmente um poeta. Isso exatamente ele foi na arte popular. Um poeta da arte popular. Um poeta da ação, que procurava infatigavelmente, viajando pelo país inteiro, essa arte e seus artistas. O Roberto Ruggiero foi um misto de teórico provocador e homem de ação. E não estava nessa vida a passeio. Recebi chocada a notícia do falecimento do Roberto Ruggiero. Mas o Roberto foi dessas pessoas que deixou um legado. E um legado importante. Um legado que ficará para sempre. Ele brigou, lutou a vida inteira pela chamada arte popular. Ele viajou o Brasil todo, descobrindo artistas não eruditos, divulgando e trabalhando esses artistas. Eu mesma vi uma rede, quero testemunhar o quanto eu aprendi com ele. E esse legado
está aqui para todos nós aproveitarmos. Conheci Roberto Ruggiero no início da década de 90. Ele mudou o rumo da minha vida. Comecei uma nova jornada onde eu larguei o trabalho, passei a ter confiança de sobreviver dele e me dedicar integralmente, assim como ele fez com vários artistas da arte nativa brasileira. Ele era um homem gentil, um ser humano ímpar. A sua passagem não vai fazer falta só para mim, vai fazer falta para a arte do Brasil.